Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar aqui à frente o nosso querido pastor Fábio, que está por um breve período, fica apenas até o fim da semana aqui conosco, acompanhado da sua família, não é? Irmã Natália, Maria Júlia, Maria Sofia e Maria Olívia, que logo nós vamos conhecer também. É sempre uma alegria tê-lo aqui, viu, pastor? Eu vou orar pelo pastor Fábio, pedindo que ele seja, como tantas vezes já tem sido, instrumento do Senhor, boca do Senhor para ministrar aos nossos corações. Deus amado, nosso coração se alegra pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos com o pastor Fábio e a sua família, quem amamos. Muito obrigado, porque o teu cuidado sobre a vida deles tem se renovado a cada dia, Pai. E agora que vamos ouvir a Tua palavra sendo ministrada por intermédio dele, a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos faça ouvir a Tua voz e que saiamos daqui instruídos pelo Senhor, edificados na Tua palavra, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Esta noite estou acompanhado pela minha esposa, Natália, e pela nossa filhinha Maria Olívia, que estão ali à minha direita. Maria Sofia e Maria Júlia ficaram em casa, mas domingo pela manhã elas também estarão aqui na igreja para rever os irmãos. Na verdade, nós estamos num período de férias aqui no Brasil. Ficamos 20 dias na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. A Natália é do Recife. E os últimos 10 dias aqui no Rio. Só que nós ficaremos uma semana aqui em Barra do Piraí. E depois nós vamos para o Recreio dos Bandeirantes, onde estarei pregando lá domingo na igreja, e depois participando de um treinamento ali na igreja do pastor Vander, e no dia 14 nós voltamos para Roma. Voltamos porque, para a graça de Deus, no dia 23, 22 e 23 de março, estaremos organizando mais 2 igrejas ali na Itália, para a glória de Deus. Uma igreja na cidade de Roma e uma igreja na cidade de Goito, no norte da Itália. Peço que os irmãos estejam orando por isso. Depois, do dia 4 ao dia 6, estarei dando um treinamento ali na Itália para os missionários da missão Palavra da Vida. E no dia 9, volto para o Brasil, dessa vez sozinho, por 1 mês e 15 dias, em promoção missionária, onde nós iremos começar aqui no Rio, depois vamos para o Espírito Santo, e depois vai depender aí da vontade, digamos assim, da Junta de Missões Mundiais. Mas é uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta noite e podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém, irmãos? Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós iremos ler do versículo 38 ao versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, Marta e Maria. Assim diz a palavra do Senhor. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só
é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: como identificar e curar a ansiedade seguindo os ensinamentos, os conselhos de Jesus. Vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja aplicando essa palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, pelo grande privilégio que nós temos, Senhor, nesta noite, de estarmos abrindo a Tua palavra neste púlpito, e pregando a Tua palavra, Senhor, a este rebanho. Te agradecemos pela vida do pastor Celso, que nos permitiu isto. Te agradecemos pela vida do pastor Reuel, que nos convidou. Te agradecemos, ó Deus, porque estava nos Teus planos que nós estivéssemos aqui nesta noite, falando deste texto, ó Deus, para que a Tua palavra possa encontrar casa, possa encontrar, ó Deus, aconchego no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas que estão aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio que o Senhor possa fazer com que nós saiamos desta casa de oração profundamente edificados, e que nós possamos sair, Senhor, desta casa de oração na convicção de que o Senhor trouxe algo novo, que o Senhor trouxe algo, Senhor, que foi ao encontro das nossas necessidades. Louvamos e bendizemos o Teu nome e nos submetemos à ação do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu já preguei este texto com pelo menos uns 3 enfoques. No primeiro, defendendo Maria. No segundo, defendendo Marta. Eu tenho pelo menos uns 4 sermões nesse texto. Num terceiro, encontrando o meio termo entre Marta e Maria. Mas nesta noite eu gostaria de falar sobre um problema que muitas vezes nós não percebemos e que é muito presente neste texto, mas não é somente presente neste texto, mas é presente na vida de muitos de nós, que é a ansiedade. Algum tempo atrás eu ouvi uma frase muito interessante dizendo que o excesso de passado gera depressão, o excesso de presente gera estresse, e o excesso de futuro gera ansiedade. A ansiedade é uma preocupação real ou não em relação a alguma coisa que está por acontecer, ou imediatamente, ou nos próximos dias, ou nas próximas semanas, ou nos próximos anos, que poderia nos afetar diretamente, que poderia nos ameaçar diretamente, que pode ser uma ameaça física, pode ser uma ameaça psicológica, pode ser uma ameaça em relação à nossa reputação. Então nós provamos uma ansiedade. E é interessante que a ansiedade, ela vai desde uma ansiedade simples até um ataque de pânico. A Bíblia fala de pessoas que sofriam de ansiedade. A Bíblia fala de pessoas que estavam passando por momentos de ansiedade, e a Bíblia fala de pessoas que chegaram ao limite da ansiedade e tiveram um ataque de pânico. E uma dessas pessoas foi o rei Davi. No Salmo 55, do versículo 4 ao versículo 8, depois você pode ler em casa, nós podemos ver alguns sintomas do ataque de pânico na vida do rei Davi. E uma pessoa, talvez você se pergunte: pastor, como um homem como Davi, um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, pôde ter sofrido de um ataque de pânico? O rei Davi era um homem como eu e como você. Os homens de Deus, eles eram iguais a nós.
Eles estavam sujeitos aos mesmos problemas que nós temos, mas eles tinham uma dependência de Deus e eles se submetiam a Deus, e Deus os aconselhava e eles conseguiam conduzir a vida deles e conseguiam ser curados desses problemas. Mas eu gostaria de descrever no Salmo 55, versículo 4 ao versículo 8, uma expressão, algumas expressões que Davi usa, que diz assim: dentro de mim, meu coração bate violentamente, e um medo mortal se apoderou de mim. O medo e o tremor me invadem, e sou tomado pelo pânico. E eu digo: ó, se eu tivesse asas de pomba para voar e encontrar descanso, eis que eu fugiria para longe, iria morar no deserto, eu me apressaria em me proteger do vento impetuoso e da tempestade. Quando a gente lê esse texto, a gente diz assim: ah, isso é metafórico, isso é um sentido metafórico. Não, era o que ele realmente estava sentindo. E a Bíblia diz que nesse momento o coração dele estava batendo violentamente. O que é um coração batendo violentamente? Você já teve isso? Parece que o coração vai sair do peito, você diz: vou ter um ataque cardíaco. E não só isso, ele diz que um medo mortal se apoderou dele. Sabe o que é um medo mortal? Vou morrer agora, vai acontecer alguma coisa e eu vou morrer agora. E ele diz também: olha, eu fui invadido e eu fui tomado pelo pânico. E o que ele faz? Ele pede a Deus uma via de fuga. Ele diz assim: ah, se eu tivesse asas de pomba, eu iria voar e eu encontraria descanso. Ah, eu fugiria para longe, iria morar no deserto, eu me apressaria em me proteger do vento impetuoso e da tempestade. Então, segundo esse texto, eu quero dizer para você que mesmo um homem, mesmo uma mulher, segundo o coração de Deus, pode sofrer de ansiedade, e uma ansiedade tão forte que pode levá-lo a passar por alguns momentos de pânico. Agora eu quero apresentar para vocês, antes de entrar no tema, alguns sintomas da ansiedade. Talvez você que está aqui nesta noite, você esteja passando por um momento de ansiedade. E eu quero ler alguns dos principais sintomas para que você possa dizer: pastor, isso me representa, eu estou passando exatamente por isso. Por exemplo, alguns sintomas cognitivos da ansiedade: vazio mental, aquela sensação de apagão. Você para e diz: o que eu estava pensando? O que eu estava projetando, né? O que eu pensei algum tempo atrás? Eu tinha que fazer isso. Aquele sentimento, aquele vazio mental, aquela sensação de alarme e de perigo, como se algo de terrível estivesse para acontecer, e concretamente não tem nada. Presença intrusiva de imagens, de memórias, de pensamentos negativos, assustadores, invadem a tua mente. Sensação marcante de ser observado, ou de ser ou estar ao centro das observações alheias. Esses são alguns dos principais sintomas cognitivos. Mas temos também sintomas físicos, como por exemplo, nervosismo, apreensão, insônia, apneia, facilidade de chorar, palpitações, fraqueza, cólicas estomacais, entre outros. Uma pessoa que sofre ou está sofrendo de ansiedade, ela tem uma reação que é: ou ela ataca ou ela foge. Porque diante daquela ameaça, ou ela ataca ou ela foge. E é por isso que ela pode ter comportamentos inibitórios, como por exemplo, uma linguagem difícil, parece que a língua fica pesante. Um caminhar difícil, parece que está carregando um peso enorme.
e uma fuga de lugares ou de pessoas consideradas como perigosas. Mas também pode adotar comportamentos hiperativos, que pode levar o indivíduo à irritabilidade ou impaciência, dificuldade de concentração, criando também distúrbios de memória. Talvez você tenha alguns desses sintomas cognitivos, físicos ou comportamentais. Esta mulher aqui na Bíblia, Marta, ela sofria de ansiedade. E eu vou explicar para você por que ela sofria de ansiedade. E como Jesus, dialogando com ela, a ajudou a, pelo menos, tentar resolver o seu problema de ansiedade. Agora, preste atenção, que eu vou citar pelo menos 5 pontos, ou seja, 5 situações que acontecem na vida de qualquer pessoa que está atravessando um momento de ansiedade. A primeira é: toda crise de ansiedade tem um fator gatilho ou estressante. A pessoa não entra numa crise de ansiedade de um momento para o outro. Ela precisa de um fator gatilho, de algo que a faz estressar, de uma situação que provoca nela essa crise de ansiedade. E esse fator ele pode ser consciente ou inconsciente. Interessante que a pessoa que sofre de ansiedade, geralmente ela usa essa frase, ela diz assim: o que deveria ser uma bênção acaba se transformando em pesadelo. O que chega para ser uma bênção na minha vida acaba se tornando em pesadelo. Qual foi o fator estressante que desencadeou a crise de ansiedade em Marta? A chegada de Jesus improvisa na cidade de Betânia. Pastor, mas Jesus não era amigo de Marta, de Maria, de Lázaro? Jesus não era amigo íntimo daquela família? Era. Jesus amava aquela família amava Jesus, eles tinham um prazer enorme em acolher Jesus na casa deles, e fizeram várias vezes, porque Jesus esteve ali várias vezes. Então por que a chegada improvisa de Jesus desencadeou em Marta essa crise de ansiedade? Vocês vão ver no segundo ponto. Presta atenção. Toda pessoa em meio a uma crise de ansiedade implementa uma série de comportamentos inadequados ao contexto ou ao momento. Preste atenção, Jesus chega na cidade, Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. Então Marta e Maria acolhem Jesus e os discípulos em casa, e Jesus então começa a falar para aquelas pessoas, Jesus começa a maestrar aquelas pessoas, Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, porque as pessoas ali da aldeia começam a chegar ali na casa de Marta, e a casa de Marta se torna uma congregação. Agora preste atenção, o que Marta começa a fazer? Começa a arrumar casa. Aí eu te pergunto, este comportamento era adequado ou inadequado para aquele momento? Altamente inadequado. Jesus já estava dentro da casa de Marta. Os hóspedes já estavam ali sentados ouvindo os ensinamentos de Jesus. Até a irmã de Marta, Maria, estava sentada aos pés de Jesus, e ela ouvia os ensinamentos de Jesus, e estava tudo bem. Ninguém estava reclamando, ninguém estava falando de nada, ninguém estava preocupado com nada, mas Marta estava fazendo o que? Ela estava arrumando casa. Comportamento inadequado. Sabe aquela pessoa que no meio de uma crise de ansiedade levanta meia-noite e começa a arrumar casa? Vocês já conheceram pessoas assim? Ou pessoas que em meio a uma crise de ansiedade começam a fazer algo que não tem nada a ver naquele contexto,
E você diz, o que você está fazendo? Meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Essa mulher enlouqueceu. Esse homem enlouqueceu, que doideira. Não é para fazer isso nesse momento, mas presta atenção. A crise de ansiedade, ela leva você a compensar a crise com um comportamento. E o comportamento que levava a Marta a tentar resolver ou atenuar a sua crise de ansiedade era arrumar casa. Eu me lembro de uma tia, não cito o nome, que ela vivia para arrumar casa. Se tinha um pedacinho de papel no canto da casa, ela tinha que tirar aquele pedacinho de papel. A casa dela brilhava, você podia ver a sua face contemplada no chão, mas tinha um grande problema, ninguém podia entrar. Os filhos tinham que ficar do lado de fora. O marido chegava do trabalho e tinha que colocar bolsa plástica no pé, tinha que sair com ponta de pé para chegar no quarto. Não se podia viver na casa. Hoje eu entendo que a minha tia tinha um problema e ela tentava compensar aquela crise de ansiedade dela na casa, arrumando a casa. Então toda pessoa em meio a uma crise de ansiedade implementa uma série de comportamentos inadequados ou inadequados ao contexto ou ao momento. Preste atenção, o comportamento de Marta era autônomo, autossuficiente, com soluções imediatas e antecipadas. Agora vem o terceiro ponto. Comportamentos inadequados ou inadequados ao contexto ou momento levam quem sofre de ansiedade a se isolar e ficar agitado. Interessante, né? Jesus estava lá, ensinando, Maria estava aos pés de Jesus, os discípulos estavam ali, as pessoas chegaram das casas vizinhas, ninguém estava preocupado se a casa estava suja, se a casa estava bagunçada, e provavelmente a casa estava impecável. Mas Marta estava preocupada. E o que ela faz? Ela começa a arrumar a casa. Jesus falando e ela vai para o quarto, e Jesus falava e ela vai para o banheiro, e Jesus falava e ela vai para a cozinha, e Jesus falava e ela coçava a cabeça, e Jesus falava e ela se irritava, e ela se irritava, e ela se irritava, e aí vem o quarto ponto. Geralmente, esses comportamentos inadequados ou não adequados ao contexto ou ao momento, desencadeiam problemas relacionais. Ela foi até Jesus. E o que ela falou com Jesus? Mestre, não te importa que a minha irmã não me ajude? Eu estou aqui fazendo tudo sozinha. Palavras minhas, mas é muito provável que ela tenha dito. Já arrumei a cozinha, já arrumei o banheiro, estou arrumando isso, estou arrumando aquilo, e ela está aí sentadinha que ouve o Senhor falar. Mas é interessante que ela não deu a culpa na irmã naquele momento, ela deu a culpa em quem? Em Jesus. Porque é muito provável que ela já tenha falado com Maria antes, muito provável, porque Maria não quis ajudá-la. Agora prestem atenção na dinâmica. Jesus entra, os discípulos entram, os vizinhos entram, Maria senta. É muito provável que Marta tenha dito, Maria vem, e Maria já conhecia. Maria já conhecia, porque essas pessoas se tornam muito conhecidas. E não deu muito certo a conversa dela com Maria, para Maria ajudá-la não. Porque é muito provável que Maria tenha dito, Marta, para com isso. Marta, deixa dessa história. Marta, a casa está no lugar. Marta, Jesus está aqui. Marta, está todo mundo ouvindo Jesus, os discípulos estão aqui, os nossos vizinhos estão aqui. Marta, você está feito doida de um lado para o outro, você não está dando a atenção que o mestre merece. Para e senta também, Marta. É provável que ela tenha falado com Maria desse jeito, e Maria tenha repreendido desse jeito, tanto que ela, não contente, ela vai até Jesus.
Gente, ela atrapalha a mensagem. Olha que coisa terrível. A ansiedade nos leva a fazer coisas terríveis. A ansiedade nos leva a comportamentos terríveis. A ansiedade nos leva a comportamentos inadequados, comportamentos que nós depois nos arrependemos. Ela vai até Jesus e Jesus está ensinando a dezenas e dezenas de pessoas. E ela vai até Jesus e ela diz: mestre, nem você está vendo isso? Está certo que as outras pessoas não veem, mas nem o Senhor está vendo isso? Eu estou sozinha, me comportando desse jeito, arrumando as coisas, e nem o Senhor está vendo isso. Ela dá a culpa em Jesus. Que coisa, né? E o quinto ponto: esses problemas relacionais geram danos tanto a nível pessoal quanto social. A pessoa ansiosa, o risco é ela apresentar uma imagem social não boa para ela. Tipo, já vem ela. O transtorno de ansiedade de Marta leva os presentes, e não apenas a irmã, a refletir sobre a qualidade da sua fé. Eles a veem se afastando do seu relacionamento com Jesus Cristo, agindo completamente sozinha e se isolando. Irmãos, um pouco de ansiedade é importante. Quando a gente sente aquela ansiedade é porque algo está para acontecer. Então, a ansiedade nos ajuda a nos preparar para enfrentar a situação. Mas quando a ansiedade se torna crônica, a ansiedade se torna também pecado. Jesus falou disso. Em Mateus capítulo 6, 24, eu não vou ler todo o texto, mas ele disse assim: por isso eu te digo, não fique ansioso pela tua vida, pelo que você vai comer ou pelo que você vai beber, nem para o seu corpo, com o que você vai se vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Você não vale muito mais do que eles? E qual de vocês, ao se preocupar, pode acrescentar uma única hora à duração da sua vida? E por que você está tão ansioso para se vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Agora, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, Ele não fará o mesmo, ou não fará muito mais por você, ó homem de pouca fé? Porquanto não fique ansioso dizendo: o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Pois são os gentios que procuram todas essas coisas. Mas seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não fique ansioso com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta para cada dia o seu próprio problema. Eu quero fazer uma pergunta para você que é filho de Deus. Teve algum momento na tua vida com Jesus, que Ele deixou você passar fome? Teve algum momento na tua vida com Jesus que você andou nu pela rua porque você não tinha roupa? Teve algum momento na tua vida com Jesus que Ele deixou de cuidar de você? Teve algum momento, mesmo diante das dificuldades, e depois o tempo passou, que você tenha dito: Jesus me deixou passar nessa dificuldade por nada? Pelo contrário, o que a gente diz? Olha, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria isso hoje. Não é verdade?
Irmãos, um dos princípios basilares do cristianismo é a confiança em Deus, é a fé em Deus, no Deus que cuida. Mas Deus não dá o que nós queremos, Deus dá exatamente o que nós precisamos, na medida em que nós precisamos. Então, por que nós ficamos tão ansiosos, tão preocupados? Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, e a ansiedade crônica é fruto do pecado no nosso coração, é fruto da falta de confiança em Deus no nosso coração, o Deus que já viu tudo e o Deus que já deu uma resposta adequada para a nossa necessidade. Porque é assim que Deus age. Quando nós olhamos para trás, nós podemos ver como que Deus é bom, e como que Deus teve misericórdia até mesmo dos nossos erros. Mas o que é que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O nosso problema é que nós buscamos todas as outras coisas e deixamos o reino de Deus para depois. Aí a ansiedade ocupa o vazio do nosso coração. Nós só vamos entender o que Deus tem para nós, e nós só vamos aceitar o que Deus tem para nós, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e os princípios desse reino fizerem parte da nossa mente e do nosso coração. Amém, irmãos? Já estou por terminar. Como Jesus lidou com essa situação? Como Jesus quer lidar com a tua situação de ansiedade? A primeira coisa, Jesus a repreende. Você pode repetir comigo isso? Jesus a repreende. Interessante que a gente não vê Jesus, coitadinha, vem aqui minha filha, Maria, você fez uma coisa muito feia, viu? Deixando a tua irmã sozinha arrumando casa. Não sabia, né, que tem que arrumar casa para cuidar das pessoas. Jesus não fez nada disso. Interessante, Jesus diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Em outras palavras, cala a tua boca, senta e deixa Maria em paz. Para com esse comportamento inadequado, reflete sobre a tua vida e não envolva as outras pessoas nos teus problemas. Jesus repreende Marta. E às vezes Jesus era duro, né? Tenta imaginar, Jesus estava na casa dela, ele era convidado dela, ela era anfitriã, ela vai até Jesus e olha, Jesus, fala aí com a minha irmã, e Jesus corta e a repreende. Quem sofre de ansiedade tem dificuldade em escolher a boa parte. Presta atenção, por que você precisa pedir a Deus para curar a tua ansiedade? Porque quem sofre de ansiedade, de acordo com a intensidade da ansiedade, tem dificuldade para escolher a boa parte. E muitas vezes a boa parte passa, a boa parte passa, a boa parte passa, e a gente diz, poxa, aquilo que deveria ser uma bênção, se tornou em um pesadelo. E não se tornou pesadelo porque veio para ser pesadelo, não. Se tornou pesadelo porque nós não estávamos prontos para lidar com a bênção, por causa da nossa ansiedade, e a bênção se tornou pesadelo. 2, a repreensão de Jesus a faz refletir sobre a sua condição. Jesus diz assim, você se preocupa e fica chateada com muitas coisas. Olha que coisa, essa é uma característica do ansioso, ele se preocupa e ele fica chateado com muitas coisas. Ele se preocupa por quê? Porque ele quer ter o controle de todas as coisas, do que vai comer, a hora que vai comer, a hora que vai tomar café, a hora que vai dormir, o que vai comprar, como que vai ser feito, é
tanta preocupação na mente do indivíduo, que ele se preocupa da hora que se levanta até a hora que vai dormir. É difícil, gente, é um peso muito grande. E Jesus falou para ela: Marta, para! Você se preocupa com muitas coisas. Você está preocupada com muitas coisas. Isto te deixa chateada. Te deixa chateada porque os outros não são obrigados a serem de acordo com os teus comportamentos compensatórios inadequados. O teu marido não é obrigado a seguir você quando você tem comportamentos inadequados. A tua esposa não é obrigada a seguir você quando você tem comportamentos inadequados. Gente, quem sofre de ansiedade tem como que eu posso dizer, uma força talmente grande, forte dentro, que a leva a ter esses comportamentos compensatórios, e o outro para e diz: mas eu não estou entendendo, por que isso agora? Você se preocupa, você fica chateada com muitas coisas, é um peso grande, gente. 3, a repreensão de Jesus a leva a pensar no que é necessário naquele momento. Presta atenção, gente, muitas coisas são importantes, muitas coisas. Você pode fazer uma lista do que é importante para você. Essa lista pode ter 15 itens, 20 itens, 50 itens, mas você precisa ler o contexto para entender o que é necessário naquele contexto. E Jesus a ajudou a entender. Jesus disse para ela assim: olha, muitas coisas são importantes, mas uma, nesse momento, é necessária. Então, meu querido, minha querida, você que está aqui nesta noite, muitas coisas na tua vida são importantes, mas, dependendo do contexto, vai ter uma necessária, e você vai precisar fazer aquela uma. Há muito tempo atrás, irmãos, eu precisei perder o controle, para que Deus assumisse o controle da minha vida. E é justamente isso que Deus quer fazer conosco. Às vezes a nossa ansiedade nos leva a fazer uma lista de coisas importantes, e a gente quebra a cabeça tentando resolver um monte de coisas importantes, e vão passando, o tempo vai passando, e nós não conseguimos resolver as necessárias. E teve um dia que eu estava tão desesperado e tão ansioso, que eu falei: Deus, eu não dou conta, não tenho condições. E Deus falou para mim: Fábio, você precisa perder o controle. Gente, é muito bom perder o controle. É muito bom. Eu descobri que a coisa melhor do mundo é perder o controle. E a gente fala assim: Deus, eu vou perder o controle agora. Perdi o controle, Deus. É muito bom, porque a gente perde o controle diante de Deus. A gente perde o controle para dar importância ao que é necessário. A gente perde o controle para dar importância no que realmente conta. E quando nós conseguimos aproveitar a parte boa daquele momento, daquele contexto, do que realmente conta, então as outras coisas, elas vão se encaixando e elas vão se resolvendo. 4, e último, a repreensão de Jesus a faz pensar em suas prioridades. Maria escolheu a parte boa que não lhe será tirada. Muitas coisas na nossa vida podem ser tiradas de nós, muitas coisas, mas a parte boa de Deus, ninguém tira. Sabe qual é o problema? Que nós passamos uma vida inteira dando prioridade ao que não tem prioridade. Aí vem alguém e rouba.
Aí Deus chega e apresenta a parte boa, mas a gente está preocupado com outras coisas e a gente deixa passar a parte boa. Vocês conseguem entender? E Deus falou para ela: olha, Marta, sinto muito por tudo isso que você está passando, pela tua crise, mas ninguém vai mexer com Maria não. Ao contrário de você, Maria tem uma escala de prioridades, e ela realmente deu importância ao que é prioritário. Ela recebeu a parte boa, e ninguém vai tirar isso dela. Amém? Como identificar e curar a ansiedade seguindo os ensinamentos de Jesus? Eu espero que o Espírito de Deus tenha tocado ao teu coração nesta noite, para que você possa sair daqui realmente disposta a deixar que o Senhor guie a tua vida. E é Deus que está dizendo para você: você precisa perder o controle, você precisa descansar em mim, você precisa ler o contexto e fazer o que é necessário naquele contexto. O que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, cuido eu. Quando chegar o momento daquela coisa, eu vou te ajudar. Aquela coisa daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não é prioridade hoje. Quando aquela coisa será prioridade, eu vou te ajudar, e você vai entender que é prioridade. Não perca a parte boa que Deus tem para você hoje. Você consegue entender a palavra de Deus? Deus tem algo de bom para você hoje. Não perca a oportunidade de Deus, não perca a parte boa de Deus para você hoje, por causa da tua ansiedade. Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, porque o teu nome está acima de todo nome. Senhor, no campo missionário, muitas vezes o desespero bate à nossa porta, as preocupações invadem a nossa mente, o nosso coração, e muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos completamente incapazes e impotentes diante de tanta demanda, mas o Senhor tem nos ensinado que para que o Senhor assuma o controle, nós precisamos perder o controle. O Senhor tem nos ensinado que para que nós não percamos a parte boa, nós precisamos atentar ao que é necessário, ao contexto e ao momento. Senhor, como é bom perder o controle, mas não é perder um controle de forma irresponsável, não. É perder o controle diante daquele que tem todo o controle, diante daquele que vê tudo, diante daquele que prevê tudo, diante daquele que pode tudo. E nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és aquele que pode tudo, aquele que vê tudo, aquele que tem o controle de tudo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos Te chamar de Pai. Muito obrigado por aquele texto tão extraordinário, em que Jesus, Teu Filho, diz que nós não temos que ficar preocupados. Muito obrigado, Senhor, porque quando nós buscamos o reino do Senhor e a justiça desse reino, todas as outras coisas
nos são acrescentadas. Quantas pessoas que abandonam o teu reino, que abandonam a tua justiça, que abandonam tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, a causa de outras prioridades, a causa de uma paixão, a causa de uma carreira, por causa de dinheiro, de ganho fácil e de tantas outras coisas, mas continuam com uma ansiedade tremenda no coração. Senhor, ajuda aquelas pessoas que estão no caminho errado, a inverterem a rota, a inverterem os princípios, a inverterem as prioridades, mesmo que o que o Senhor tenha seja diferente daquilo que muitos desejam, mas o que o Senhor tem para cada um de nós é bom, é perfeito e é agradável. O que o Senhor tem para cada um de nós é a parte boa. O que o Senhor tem para cada um de nós nos traz paz para a mente e para o coração. Eu tenho certeza que Marta aprendeu a lição. Ela abandonou Betânia. Ela começou a seguir o Senhor para tudo quanto é canto. Eu tenho certeza que ela perdeu o controle. E eu tenho certeza que ela permitiu que o Senhor assumisse o controle da vida dela. Mais uma vez, obrigado, Senhor, pelo privilégio de pregar nesta igreja e poder, ó Deus, contribuir para a edificação dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Palavra poderosa do Senhor, pregada e ministrada aos nossos corações. Pastor Fábio e família estarão conosco ainda até o domingo pela manhã. Você vai ter sua oportunidade de abraçá-los, de conversar um pouquinho com eles. E eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. Já estamos caminhando para o final do culto. Nós vamos orar, agradecendo a Deus também pela vida do Ítalo, que completa mais um ano de vida hoje, esteve ali conosco no retiro, o irmão Júlio também, não é? Que faz aniversário, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a vida do pastor Fábio e sua família, e também dos nossos irmãos queridos. Deus amado, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos reunidos na tua casa, no meio da semana, para ouvirmos a tua palavra sendo semeada nos nossos corações, Pai. Que o Senhor nos ajude a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, confiando que o Senhor tem cuidado de nós, que nada roube a mensagem que foi plantada nos nossos corações, mas pelo contrário, que o teu Espírito Santo nos leve ainda a meditar nesse texto, nesta mensagem, para que muito fruto ainda seja produzido, Pai. E agora que chegamos ao final deste culto, te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de descanso abençoada por Ti, um restante de semana na Tua presença, e desde já prepare o nosso coração para tudo aquilo que receberemos da Tua parte no próximo domingo, o dia do Senhor, Pai. E agora nós oramos dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente.